Botucatu. Possui mais de 900 horas em cursos de aperfeiçoamento e encontros na área de neurologia, incluindo aperfeiçoamento na Universidade Estadual de Ohio, nos Estados Unidos. É membro da Associação Brasileira de Neurologia Veterinária, a ABNV. Atualmente, trabalha como prestadora de serviço especializado na área de neurologia veterinária e clínica e neurointensivismo de pequenos animais no estado de São Paulo. Esta palestra está sendo gravada. E para ter acesso a essa gravação e o seu certificado, basta acessar o link que estará disponível em até 7 dias na bio do nosso Instagram, @gepofj. Para ter a sua certificação, basta preencher o formulário que será disponibilizado no chat ao final da palestra. Peço que se atentem para manter a câmera e o microfone desligados. Esta palestra tem duração de 1 hora, mais o tempo das perguntas, que podem ser enviadas pelo chat. Para facilitar a nossa visualização, na hora de anotar as perguntas, coloque a palavra dúvida escrita em caixa alta na frente da frase. A partir da semana que vem, começaremos a transmitir nossas palestras pelo YouTube também. Professora, agradecemos imensamente por aceitar o convite e lhe passo a palavra. Boa palestra a todos. Obrigada, queridos. Gratidão por mais um convite. Vocês estão me ouvindo? Sim? Não? Sim, doutora, perfeitamente. Tá ótimo. Então, tá bom. Então, queridos, sejam muito bem-vindos a mais uma noite de neurologia, mais um encontro com os nossos neurônios e com a emergência durante eles. Eu falo que não basta pensar, tem que colocar o neurônio para queimar na hora da emergência. Então, eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês, e aí a gente inicia. Peraí. Estão vendo minha tela? Sim. Tá ótimo. Então, vamos lá. Eu, como falo, eu acabo não vendo vocês, mas vocês estão me vendo. E vamos começar. Queridos, então, mais uma vez, gratidão. E hoje o que nós vamos conversar é sobre emergência na epilepsia. Então, vamos lá. Eu gosto muito de falar sobre esse tema, tá? Mas muito mesmo. A grande paixão que eu tenho dentro da neurologia, além da neurooftalmologia, que eu falo que é o nicho da neurologia, que meu coração explode, eu gosto muito de falar de emergência. Quem esteve na palestra da segunda-feira, eu comentei algumas coisas que vocês vão ouvir novamente, mas quem repete grava. E existe um estudo... Licença, boa noite. Não está na tela cheia, está aparecendo só a metade. Ah, então peraí. Ainda bem que você me avisou. Doutora, tá aparecendo as pastas, né? E a tela da apresentação tá pequenininha. Então, peraí, deixa eu ver. Deixa eu interromper aí de novo. Peraí. Interrompi. Peraí, só um pouquinho. Uhum. Agora vai. Vamos lá. Foi? Tá indo. Tá escuro ainda. Tá, vamos ver se ele carrega. É sempre assim, né? A gente testou, deu tudo certo. É porque tá entrando bastante gente ao mesmo tempo, e aí a plataforma costuma dar um bug. Ah, entendi. Pessoal, vocês estão conseguindo ver a apresentação da doutora? Não, né? Tá escuro, doutor. Eu também tô vendo escuro. Tenta. Isso, agora apareceu. Apareceu? Isso, apareceu. Tá, mas eu vou espelhar a tela, vamos ver se... Agora apareceu. Apareceu. Ó, espelhei a tela, deu? Tá abrindo ainda. Por enquanto está escuro. Vamos aguardar um pouquinho. Tá. Nada ainda? Nada ainda, doutora. Peraí. Não, um pouquinho.
cama. Foi? Não foi, doutora. Faz assim, ó. Agora tá de novo a tela inteira do PowerPoint, tá? Vai a apresentação de slides direto. Lá em cima. Aonde? Na barra superior. Isso. Reproduzir do início. Vê agora. Para mim tá normal, tá aparecendo a tela É cheia. normal, né? Pra mim não está. Eu quero saber o porquê. Eu acho que pro pessoal também não, né? Peraí, tem um jeito de fazer isso que é entrar e sair. Você pode entrar e sair. Acontece também. Ó, tem uma a Natália falou que foi. Oi? Voltou. Tá grande, gente. Apareceu grande. Alguém desmuta e fala. Calma aí que eu tirei. Ah, perfeito. Ó, aqui é para aparecer. Compartilhei. Vou abrir agora a tela inteira, a apresentação, tá? Aham. Foi? Não, doutora, não foi. Não apareceu. Tela cheia fica preto. Ah, então a gente tem que, eu vou ter que sair e entrar para ver se pode ser isso. Peraí. PowerPoint tá perfeito, mas a tela cheia, quando abre, fica tudo escuro para mim. O pessoal Peraí, também. eu vou abrir o web WhatsApp para poder pegar o link. Eu vou dar uma fixada na sua tela de qualquer forma, vou ver. Você fixou a sua no alfinetinho? Eu? É, você. Como eu Doutor. faço? Detalhes da reunião, fixar no alfinetinho. Não aparece nenhum alfinetinho aqui para mim. 2 cliques em cima da sua tela. De apresentação, assim, você abre a sua apresentação, aí vai aparecer o seu nome e a apresentação, né? Aí você dá 2 cliques em cima que vai fixar, talvez é isso. Ou então entre e sai novamente. Deixa eu entrar e sair. Me dá um minutinho. Perfeito. Não, aguarde, perfeito. Eu preciso pegar o link aqui com vocês de novo. Tô pegando aqui. Peraí. Onde é que eu saio? Eu já não lembro. Sempre quando entra bastante. Foi? Já volto, 5 segundos. Ainda não, Tudo peraí. bem. Guardem só um pouquinho, tá, pessoal? Ela vai reiniciar. É que tem muita gente entrando ao mesmo tempo, aí o Meet costuma dar esse bug. Apesar, doutora, que acho que ela não tá me ouvindo. Estou ouvindo, estou ouvindo. Doutora, se nada der certo, né? Apresenta no PowerPoint mesmo. A tela tá enorme e o pessoal consegue acompanhar também, e na gravação posteriormente também. Agora está abrindo, né? Bom, veja o PowerPoint. Tá, vou abrir de novo. Aqui. Funcionou? Meu não. Tudo preto. Ai, ai, ai. É o Meet sendo o Meet. Não, não tá ainda. Ó, o pessoal tá falando aqui no chat também que tá perfeito o PowerPoint. Abrindo a apresentação no PowerPoint mesmo. Tá. Pode colocar para apresentar, doutora. Que tela inteira. É só deixar no PowerPoint mesmo, do jeito que tá, dá pra ver bem. Aí vai passando no PowerPoint mesmo. Tá, peraí que eu tô tentando só mais uma forma e ver se funciona. Agora apareceu. Yes, ok. Tá bom. Arrasou então, doutora. Vou deixar contigo agora. Tava comentando com um amigo agora há pouco que meu computador começou a dar pane. Aí eu falei assim, eu não entro em pânico em emergência, mas com o computador eu entro. Agora, pessoal, peço que você atente às instruções que eu vou dar no chat, tá? E aproveitem a palestra da doutora. Doutora, muito obrigada. Tudo é Eu com que você agora. agradeço.
Então vamos lá, estão todos vendo agora o PowerPoint, estão me vendo, tudo certo para a gente começar. Então, como eu falei, veja por que eu gosto tanto de falar sobre emergência. Primeiro, porque todo clínico, todo plantonista e principalmente os intensivistas precisam estar plenamente aptos para receber os pacientes da emergência. Pensem comigo, eu sou da especialidade. Ah, eu fiquei muitos anos no plantão noturno, plantão médico, clínica médica, foram 6 anos de plantão noturno. E plantão de clínica médica também. Então, quem recebe o paciente da emergência é o pessoal que está ali na linha de frente, não é o especialista. Então, se a pessoa que está na linha de frente não está apta para receber, tratar de forma adequada, conduzir esse caso até chegar no especialista, imagina que chega para nós, principalmente falando em neurologia, já chega para nós com altíssimos níveis de sequela. Tem um estudo, né, que já fizeram a comprovação científica de que quem determina o desfecho do quadro clínico do paciente neurológico é o primeiro veterinário que atende. Então, olha a responsabilidade que todos nós temos de entender sobre emergência, tá bom? E claro que tudo é um treino, não sei vocês, mas eu, de fato, no começo, na minha formação, eu ficava muito tensa durante a emergência, mas isso é treino, atender 1, 2, 5, 10 mil, 3 mil, e aí você começa a ficar tranquilo, sereno, exceto quando o computador dá pane. Então, quanto às emergências, a gente vai super bem. Eu quero mostrar aqui para vocês 2 casos típicos de plantão, ou seja, 2 casos mais clássicos de apresentação de emergência, tá? Essa primeira que eu vou mostrar é um tipo de convulsão, né, de epilepsia tônico-clônica, onde o paciente saliva, urina, defeca, ele pedala, faz a movimentação de face, mandíbula. Então, essa é o padrão de epilepsia mais conhecido por todos. Depois eu vou mostrar algumas diferentes para vocês entenderem que existe várias formas de apresentação de epilepsia. E vocês precisam aprender a reconhecê-las para saber que o que tem na sua frente é um paciente epiléptico, ok? Então, a primeira delas é o caso mais típico de todos. E é isso que acontece na emergência. O paciente chega, eu vou fechar o áudio só para não atrapalhar. O paciente chega nesse estado, em estado emergencial, e a nossa função imediata é controlar a crise, tá? Numa epilepsia, a primeira manobra a ser feita é o controle da crise epiléptica, ok? Nas outras palestras que a gente falou de emergência, do ABC da emergência, todos os pacientes que chegam, por exemplo, politraumatizados, a gente começa pelo ABC. O paciente que chega para nós com epilepsia, o primeiro passo é controle da epilepsia. E aí você vai fazer o ABCD, né? Claro que se você tem uma equipe com você, uma equipe treinada já para trabalhar num ambiente hospitalar e num ambiente de intensivismo, isso tudo acontece ao mesmo tempo. Enquanto tem uma pessoa verificando vias aéreas, já tem outra verificando ventilação, né, a padrão pulmonar, e já tem outra pessoa fazendo acesso venoso. Agora, se você está sozinho no seu ambiente de trabalho, que acontece na grande maioria dos casos, sua primeira função é controlar a epilepsia, tá bem? Aqui, para vocês entenderem, eu não sei quanto tempo vocês acham que passou do ato da crise em si, que a gente chama de ictus, mas eu vou contar para vocês, ó, o ictus em si, ele durou, ó lá, 45 segundos, tá ok? Então, o ato principal da crise epiléptica acontece dentro de 45 segundos até 50 segundos. Esse é o que a gente considera normal, tá bom? Então, isso é uma tônico-clônica generalizada. Agora, eu vejo muitos casos chegando para mim, principalmente, de casos de epilepsia focal, e aí o cliente, ou até mesmo o veterinário que encaminha, fala assim, puxa, mas esse cão, ele tem uma média de 7 a 10 crises focais por dia, então a gente não se preocupou porque não é tão importante. Então eu vou esclarecer isso já para vocês. Queridos, toda crise, ainda que focal, ela é tão importante e tão grave quanto uma epilepsia generalizada, tá? Gravem isso, porque o paciente com a crise focal nada mais é do que o encéfalo tendo um disparo de uma região específica do encéfalo, gerando epilepsia focal, só que esse disparo, ele propaga
essa sinapse para os demais neurônios, e aí de uma crise focal o paciente pode evoluir para uma crise generalizada. Sem contar que 7 a 10 crises por dia, estamos falando de dano neurológico, tá? Então a focal é tão importante quanto a generalizada. E olhem esse vídeo, muita manifestação facial, veja, tremores de orelha, lábio, olho, nariz, né, focinho. E aí o que acontece é que o paciente da crise focal, ele também pode evoluir para uma generalizada, por isso que é tão preocupante quanto. Fiquem vendo. Pronto. Então, a focal é tão grave quanto uma generalizada, tá? Então, o nível de atenção que a gente tem que dar é exatamente o mesmo. Agora, eu vou mostrar padrões de epilepsia que talvez vocês não conheçam. Existe um tipo de epilepsia que é chamada de crise epiléptica atônica. O que acontece? São animais que têm uma perda súbita do tônus muscular. Mimetiza um desmaio, só que o paciente ele perde o tônus, rapidamente se recupera. Só que para eu diferenciar isso de uma síncope, eu tenho que observar o estado mental. Então veja que é um paciente que pisca várias vezes e não apresenta um comportamento normal. Ele fica andando de forma compulsiva. Ele perde o tônus muscular e anda de forma compulsiva. Para eu diferenciar, então, a epilepsia de uma síncope nesses casos, eu tenho que perguntar como que o paciente se comporta pós-crise. Então, se o relato do cliente puxa, ele fica estranho, muda o comportamento, bebe muita água, vomita, nesses casos, desconfie de cara de epilepsia e não de síncope. Na síncope, o paciente desmaia e a hora que ele volta como se nada tivesse acontecido e não muda o nível de comportamento e o estado mental do paciente, ok? Agora, esse caso não é tão incomum, muitas pessoas estão acostumadas a ver um paciente que faz mudança comportamental e aí começa a olhar para o nada como se estivesse caçando mosca. E o termo é esse mesmo, como se estivesse pegando mosca no ar. Isso é um tipo de epilepsia focal. Então vejam quantas manifestações faciais existem, principalmente de tremor de orelha. Ele faz algumas repuxadas de lábio e daqui a pouco ele começa, deixa eu dar uma adiantada no vídeo. Olha o nível de consciência, um boxer jovem brisando, né? E aí do nada começa a se manifestar como se estivesse pegando mosca no ar. Isso é uma epilepsia focal, ok? Esses casos normalmente chegam na internação ou chegam para o atendimento clínico com um relato e muitas vezes um vídeo do seu cliente. Não necessariamente o paciente vai chegar fazendo essa manifestação. E aí você vai me perguntar, Raquel, isso é uma emergência ou não? Se o paciente chegar com a manifestação, é uma emergência. E aí depois a gente vai falar de alguns critérios que incluem o paciente de emergência ou não. Se for a primeira vez da vida, também é uma emergência. Muito bem. Agora essa daqui é um tipo de epilepsia focal, onde o paciente ele tem alteração de tônus muscular, ele tem uma contratura de membro torácico e gradativamente perde a consciência. Ele não perde 100% da consciência, porque veja que ele ainda mantém um pouco de responsividade ao estímulo. Mas no momento em que ele deita, de fato existe uma perda parcial de consciência. Isso é uma epilepsia, ok? Essa daqui, que eu vou mostrar agora do lado direito, é uma situação comum, muito comum. Eu brinco onde estão os gateiros da sala. Quem atende muito felino vai se deparar muito com essa situação. Então, são felinos que, olha lá, eles começam a fazer lambedura constante, olha lá, chacoalha a orelha, tem manifestação focal de orelha, olha o corpo como se contrai, a cauda depois fica abanando de forma constante, é um animal irritadiço e muitas vezes agressivo. Isso é uma síndrome da hiperestesia felina. Tá? Quem nunca ouviu falar desse nome, depois você vai ler a respeito. E tem alguns trabalhos que já mostram que os gatos com alteração, né, com essa síndrome da hiperestesia, eles também têm alteração do traçado do eletroencéfalo, indicando que isso tem algum padrão e um grau de epilepsia. Tá? Então, a gente não pode esquecer que esses pacientes também podem ser epilépticos.
Esse daqui é um caso que eu gosto muito, tá? Até hoje, em 13 anos de especialidade, até hoje foi o único caso que eu peguei de crise de ausência. Essa crise de ausência, imagina assim, o paciente está normal, de repente parece que ele abre a porta de Nárnia, ele entra em Nárnia e por ali ele fica por alguns minutos, completamente fora do corpo. Tá? Então, olha a manifestação desse gato. E é claro que isso que a gente está fazendo não é um exame neurológico, nós só estamos mostrando como que esse gato tá. Isso aqui é o que a gente vê clinicamente, mas isso aqui que eu vou mostrar agora é o que o paciente sente. Então, isso daqui é o que eu estou vendo no consultório, um gato completamente fora do corpo, e isso aqui é o que ele sente. Ele tá lá viajando grandão, tá? E ele fica ali, ó. A gente bate palma e o paciente não se manifesta. Então, até hoje, esse foi o único caso que eu tive de crise de ausência. É um tipo de epilepsia rara, tá? Ela não é comum, ela é rara. E até hoje eu tive a oportunidade de ver um caso só. E tá aí registrado para vocês verem. Eu dei uma palestra na semana passada também falando sobre epilepsia, tratamento com Gardneral. Falei disso essa semana também. E logo depois, teve uma aluna que me mandou um vídeo falando assim, olha, o meu gatinho, eu fiquei na dúvida se o que ele está apresentando é um tipo de epilepsia ou não. E aí eu falei assim, me manda o vídeo que eu quero ver. E aí, olha só, quando o gatinho está entrando no sono, aprofundando no sono, começa com nistagmo. Aí você vai falar assim, puxa, mas o meu cão, o meu gato faz isso quando começa a dormir. Ok, faz. Mas observa que tem nistagmo, começa a ter tremores, vários tremores, tem manifestação facial, e quando ela mexe, olha lá, nível de consciência completamente baixo. Leva uns minutos para esse gato voltar à sua consciência. Então, isso é a manifestação de uma epilepsia. Sim, isso é uma epilepsia. Tá bem? Então, olha só, o vídeo dessa semana de aluno que assistiu a palestra. Eu tenho certeza que daqui para frente vocês não vão dormir, vocês vão ficar olhando sem piscar para o bicho de vocês em casa. Né? E essa daqui é um tipo de epilepsia chamada de epilepsia mioclônica. O que acontece? O paciente, quando ele observa que tem alturas diferentes, texturas diferentes, luminosidade, tudo isso pode desencadear uma crise focal. Alguém falou alguma coisa? Doutora, só para confirmar se está travando um pouquinho. Acho que agora voltou, tinha travado um pouquinho. Vocês estão vendo o vídeo? Tudo certinho. Eu vou voltar. Então, olha lá, essa é a crise mioclônica, tá? Isso já existe a detecção do gene que faz isso, e tem alguns pacientes que, inclusive, precisam usar óculos de sol, porque se sai na luminosidade, tem várias crises epilépticas. Esse aqui é um caso, não é meu caso, tá? É um paciente de internet, que eu encontrei esse vídeo, mas num dos cursos de neurologia que eu fiz, né, com o professor Ronaldo, o Casimiro, uma das veterinárias, uma das nossas colegas neurologistas aqui de São Paulo, a doutora Maria Juliana, ela levou um caso assim, era muito interessante. O bichinho dela usava óculos e se tirava, convulsionava. Bom, vamos começar a anotar agora conceitos. Vocês já entenderam quais são as diferentes manifestações de epilepsia, agora eu preciso que vocês tenham consciência de conceitos para daí a gente entrar na emergência, ok? Então, o primeiro delas, epilepsia não é diagnóstico. Queridos, anotem isso grande para vocês. Epilepsia não é diagnóstico. Imaginem a infinidade de pacientes que eu atendo que chegam já tomando Gardneral, muitas vezes com um tratamento absolutamente correto, mas não tem o diagnóstico. E aí o cliente vem para pegar uma segunda opinião com o especialista e ele fala assim, não, meu paciente é epiléptico. E aí eu pergunto assim, mas já foi descoberto o diagnóstico? Não, então, o diagnóstico é epilepsia, é o que eles me respondem. Eu falo, não, epilepsia é só um sintoma, é um sinal clínico de que existe algo instalado ou no metabolismo do paciente ou no encéfalo dele. Então, o dano pode ser metabólico ou pode ser estrutural encefálico, ok?
Então, você tem que investigar a causa e a origem do problema. Para fazer essa investigação, nós usamos essa sigla, que é o DINAMIT-V, sendo que cada sigla indica um tipo de problema que pode estar causando a epilepsia naquele paciente. Então, eu tenho que somar várias informações. Primeiro, qual que é a raça, qual que é a idade e o início dos sinais. Se é crônico, se é agudo, se é hiperagudo, se é um paciente que oscila, um dia está bem, outro dia está mal. E aí sim eu vou começar a me perguntar, será que meu paciente ele tem epilepsia porque ele tem uma doença degenerativa? Será que ele pode ter uma doença infecciosa ou uma doença inflamatória? Tá? Pacientes jovens, queridos, pacientes jovens, com início súbito de crise epiléptica, primeira coisa que tem que fazer é isso aqui, ó, diferencial para doença infecciosa inflamatória, porque são doenças graves, com início hiperagudo, e a gente tem minutos, muitas vezes horas, para a gente começar um tratamento adequado para esse paciente não vir a óbito, ok? Doenças neoplásicas e doenças nutricionais, por exemplo, felinos com deficiência de tiamina, né, que aí estamos falando de uma alteração nutricional, esses pacientes se tornam epilépticos, ok? Anomalias, hidrocefalia, porencefalia, lisencefalia, são tipos de doenças encefálicas que são congênitas e que levam, por exemplo, à crise epiléptica. Doenças metabólicas, paciente hipotireoideu pode convulsionar, paciente de hiperadrenocorticismo pode convulsionar por conta do aumento secundário da pressão arterial, ou até mesmo se for cerebral, de diabetes mellitus, paciente de diabetes pode evoluir para epilepsia? Pode, doença renal pode, paciente cardiopata pode. Então, doenças metabólicas também levam à epilepsia. Idiopático, queridos, o meu professor do mestrado, né, o querido professor Felipe Volk, tenho certeza que muita gente o conhece, ele falava assim para mim no mestrado, falava assim, filha, idiopático é sinônimo de idiota. Era uma brincadeira que ele fazia, querendo alertar para o seguinte, nós não podemos chamar nenhuma doença de idiopática se você não pesquisou as causas. Então, existe sim a epilepsia que não se chama, nem se chama mais de idiopática. O nome técnico atual dela é epilepsia de causa desconhecida. Ou seja, existe uma causa, mas acontece que você faz todos os exames, todos os testes e nada detecta. E aí você simplesmente trata e quando esse paciente vem a óbito, faz biópsia, né? E aí faz necrópsia, faz biópsia. Então, idiopático é a última coisa que você vai pensar na sua lista. Você primeiro tem que investigar tudo antes de afirmar que pode ser idiopático. Traumatismo craniano, doenças traumáticas, tóxicas evoluem para epilepsia e as doenças vasculares também evoluem para epilepsia. DINAMIT-V é a orientação de siglas que eu particularmente gosto de usar. Agora, se você tiver um pezinho nos Estados Unidos e você gostar de americanizar, você pode usar o termo VitaMind. Fica super chique, o cliente adora. Inclusive, se você fecha o diagnóstico, depois você pode pedir vinho, chocolate, um carro que você vai ganhar, tá? Então, fica a critério, só muda aqui a ordem das siglas para você se orientar. Então, vamos lá, qual que é o foco e qual que é o objetivo que todos precisam ter? Controlar as crises e fechar um diagnóstico, ok? Sobre controlar as crises, o clínico geral tem que estar apto, o plantonista tem que estar apto e o intensivista tem que estar apto. Sobre fechar um diagnóstico, você pode deixar para o neurologista, porque aí entra a parte mais chata e mais detalhada. Então, assim, você precisa ser fenomenal em neurologia para atender um paciente neurológico? Não. Você precisa saber o básico para conseguir salvar a vida do seu paciente e entregar para o neurologista com a menor sequela possível. Façam isso por nós, né? Ajudem o nosso trabalho. E claro, vocês só vão conseguir nos ajudar a partir do momento que nós, neurologistas, disponibilizamos para vocês, obviamente, esse tipo de conteúdo e de informação, senão também fica impossível, né? Bom, quando levar para o hospital? Primeiro, existe um trabalho científico que é um compilado de informações sobre epilepsia, chamado de Task Force. Tá? Esse trabalho ele foi publicado em 2017 pelos maiores pesquisadores da neurologia, inclusive de epilepsia, incluindo o professor Roger Volk, que hoje é o maior nome na epilepsia, na neurologia no mundo.
Eles montaram as diretrizes para entender quando esse paciente vai para o hospital ou não vai, quando começa a tratar ou não trata. Então, é como um consenso de epilepsia. Então, existem critérios que hoje nós seguimos a partir deste artigo publicado. Bom, quando que o paciente tem que ser levado para o hospital, caracterizado como emergência? Primeiro episódio de crise epiléptica da vida. Então, ou seja, é um paciente que nunca convulsionou e ele chega no hospital com um relato, olha, meu cão convulsionou em casa. E agora, atenção, eu sempre falo que o sucesso de qualquer tratamento começa da secretária até a enfermagem, o faxineiro e a pessoa que vai te dar um oi lá dentro do hospital. Então, é sua responsabilidade também ajudar o treinamento da equipe. Porque se a secretária recebe lá na recepção um cliente falando assim, olha, meu cão convulsionou em casa. Só que o cão chega alerta, abanando o rabo, como se nada tivesse acontecido. Aí o que acontece? Esse paciente vai para a sala de espera, só tem um plantonista, fica 1h30 lá na sala esperando, sendo que isto é uma emergência. Pelo consenso de epilepsia, está claro que isto é uma emergência e o não atendimento imediato pode ser considerado negligência, ok? Então, guardem isso com carinho. Paciente que teve uma crise muito prolongada, ou seja, uma crise acima de 1 minuto é considerada emergência. O paciente que tem 2 ou mais crises sem retorno da consciência é emergência. Aquele que está relativamente estável, mas apresenta 3 ou mais crises dentro de 24 horas, também precisa ir para o hospital. Status epilépticos, obviamente, é o primeiro dos critérios e é o que a gente mais recebe, mas precisamos estar atento aos demais, ok? E a primeira coisa que você tem que ensinar para o seu cliente é, se o paciente convulsionou, por mais que ele chegue alerta, segundo o Task Force, é ensinado que esse paciente ele precisa ficar internado. Então, convulsionou, tem que ir para a internação e tem que ficar no mínimo 12 horas em observação. Porque pode ser que ele faça uma convulsão, uma única crise na vida, e dentro de 12 a 24 horas não vai ter mais nada, dentro de 1 ano não vai ter mais nada. Mas é obrigatória a observação desse paciente, tá bem? E aí, o Task Force, ele é um artigo que ele não nos diz quanto à emergência. Ele nos diz o que é uma emergência, mas ele dá as diretrizes sobre o tratamento domiciliar com o Gardenal e com as demais drogas antiepiléticas. E aí foi necessário fazer um consenso para epilepsia na hora da emergência. E isso não foi um consenso, mas foi um trabalho publicado em 2017 também, junto com o Task Force, falando sobre a abordagem sistemática do paciente emergencial na epilepsia. Então, esse aqui é o artigo que hoje rege também as diretrizes dos protocolos que nós usamos, e que vocês vão ver agora, tá bem? Então, eu gosto de colocar que o atendimento da emergência na epilepsia tem que seguir 5 regras, tá? Nunca se esqueçam, são 5 regras básicas que vão te ajudar a ter sucesso no tratamento e recuperar o seu paciente. Então, vamos lá. Quem são essas 5 regras? Primeira, interrompa imediatamente a crise epiléptica. Essa é a primeira regra e é o primeiro passo. Segundo, se nada funcionar, anestesie, queridos. A gente precisa entender que ao se tratar de epilepsia, você muitas vezes vai precisar anestesiar o seu paciente. Então, esteja apto e familiarizado com os anestésicos, além desses que eu vou comentar com vocês, porque essa é uma situação comum e vocês vão usar muito no dia a dia. Terceiro, controle a pressão intracraniana. Gente, se a pressão intracraniana não volta ao normal, seu paciente não vai parar de convulsionar, por mais que você tente tudo nesta vida. Se você seguir todos os protocolos, mas você não se ateve à pressão intracraniana, seu paciente não vai parar de convulsionar, tá bem? Então, é um trabalho conjunto. Quarta regra, monitore o seu paciente. Existem várias alterações que acontecem, principalmente pós-epilepsia, que eles acentuam o dano neurológico, tá? E oriente o seu tutor. Queridos, o tutor, ele pode ser a grande chave para o seu tratamento, para que o sucesso aconteça, para que ele colabore, deixando o paciente internado, ou ele pode ser o grande problema no dia do atendimento. Isso só vai depender de você. Então, você precisa estar apto para saber o que é que você vai falar para o seu cliente,
O que é que você vai mostrar para ele para gerar essa conexão e credibilidade sua com o seu tutor? E aí sim ele vai colaborar com você, tá bem? Então agora vamos ver passo a passo. Então o primeiro deles é controle imediatamente a crise. Como que eu faço isso? Então, regra básica de controle imediato. Vocês vão precisar de uma droga de ação rápida e outra droga de ação longa. E vocês vão usar as duas ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Então, eu aplico uma droga de ação rápida e eu aplico uma droga de ação longa. Porque a ação rápida significa que ela tem uma ação imediata, começa a fazer efeito em poucos segundos, mas não dura muito, não tem efeito residual para manter esse paciente sem convulsionar. E a ação longa, ela serve para deixar o paciente com efeito residual para controlar as demais crises, os próximos efeitos. Como que isso acontece? Quem são essas medicações? Então, nós estamos falando de associação do benzodiazepínico com o fenobarbital. Então, imediatamente, as duas coisas que precisam ser aplicadas é um benzodiazepínico e o fenobarbital. E, claro, assim que você conseguiu fazer o primeiro acesso as duas primeiras medicações injetáveis, aí você, isso falando se você estiver sozinho, né? Aí você começa, então, o ABC da emergência. Sobre benzodiazepínicos, vamos entender a diferença de um e outro e quando que eu escolho um ou outro. Queridos, vocês podem usar tanto diazepam, quanto midazolam, quanto escolha de benzodiazepínico. Raquel, eu só tenho diazepam, uso diazepam. Raquel, eu só tenho midazolam, uso midazolam. Regra básica. E aí, como que funciona cada uma? O diazepam, ele tem uma ação que começa em 5 a 10 segundos. Então, de 5 a 10 segundos, essa droga na corrente circulatória já está fazendo efeito. Porém, o efeito dela dura 15 a 30 minutos. Então, é um efeito muito fugaz. Por isso que ela tem ação rápida, mas ela não vai dar esse efeito prolongado que a gente precisa depois. Mas, para uma ação imediata, ela é fabulosa. O diazepam tem uma meia-vida de 2 horas. Então, ou seja, dali 2 horas já não vai ter nada de diazepam ativo no organismo do paciente. Por isso que se preconiza, de fato, o uso emergencial, tá? Existem alguns estudos falando sobre o uso via oral do diazepam para felinos no tratamento domiciliar, ok? Domiciliar. Então, uso emergencial. Um detalhe, o diazepam, ele cria resistência. Então, conforme você faz uma aplicação, 2, 3, depois da 4ª, 5ª, o diazepam não está mais fazendo efeito. Então, se não funcionou na primeira, na segunda e na terceira vez, esquece o diazepam e parte para outra medicação. Por exemplo, midazolam, tá? A dose inicial é 0,5 a 1 miligrama por quilo. Agora, eu quero que vocês anotem grande aí para vocês também. 0,5 a 1 miligrama por quilo é a dose usada para os pacientes que nunca convulsionaram, que é a primeira vez que estão se apresentando no hospital por queixa de crise epiléptica e que nunca receberam também o tratamento com diazepam. Agora, se é um paciente que chega para vocês e aí o cliente fala assim, olha, meu cão já é epiléptico, ele já toma medicação em casa, aí então a dose que vocês vão aplicar na emergência é de 2 miligramas por quilo. Não está anotado no slide, anotem no caderno de vocês, tá? Agora o midazolam também, ó, de 5 a 10 segundos ele já está agindo, só que ele tem um efeito de maior durabilidade. Então ele permanece viável e ativo por 2 horas, e a meia-vida é de 4 horas. Tá? Então, enquanto um responde só por 15 minutos, 15 a 30, o midazolam dura 2 horas. Então, se você tem um ou outro, tanto faz, a gente só tem que entender como que cada um funciona. Preferencialmente de uso emergencial, o diazepam, o midazolam cria menos resistência do que o diazepam, e a dose é 0,1 a 0,3 miligramas por quilo, sendo que a dose do midazolam não muda, mesmo se o paciente já faz tratamento domiciliar, com Gardenal ou com outra droga antiepilética, ok? Sobre a aplicação, então vamos começar agora a colocar isso na prática. Se eu tenho diazepam, vamos pensar assim, o paciente ele chega com uma crise tônico-clônica generalizada, ele está pedalando, urinando, defecando, salivando, é muito difícil a gente conseguir um acesso venoso ali na hora. É muito difícil, porque você tem um paciente com um movimento involuntário do membro e você está tentando entrar com catéter e aí você vai, fura a veia, perde veia, troca o braço, daqui a pouco você perfurou 4 membros
Não conseguiu nenhuma veia, justamente porque o paciente está no momento da crise. Então, a gente precisa optar por outras vias para esse acesso imediato. Então, veja, o diazepam para fazer aplicação intramuscular é super dolorido. Então, se o seu cão estava convulsionando por conta de qualquer alteração encefálica, a hora que ele voltar, né, da epilepsia, do quadro da crise, a dor muscular que esse paciente vai sentir é absurda, porque ele tem um veículo muito oleoso. Já o midazolam, ele é menos oleoso, não é que ele não é oleoso, ele é um pouco menos oleoso. Então, dá para aplicar o midazolam, mas as duas formas para aplicação intramuscular são bastante doloridas, tá? O diazepam mais. Agora, a aplicação intramuscular para um paciente com movimento de tônus e clônus, às vezes também pode ser perigosa. Eu já vi agulha quebrada de um paciente. Queridos, a gente em 13 anos, quero ver daqui 20 anos, 25 anos de profissão. A gente vê de tudo, e vocês vão ver de tudo também, tá? E isso, gente, isso que eu coloco para vocês é sempre experiência. Estou compartilhando com vocês experiência, isso não é uma crítica às equipes, aos veterinários, de forma alguma. É para vocês entenderem que são situações que podem acontecer, tá bem? Então, na hora de aplicar intramuscular, também é uma via perigosa. Então, qual que é a forma mais segura de usar na hora da emergência? A aplicação intravenosa, se você conseguiu fazer um acesso, e se você não está conseguindo fazer o acesso, esquece o acesso venoso e faz a aplicação do diazepam ou do midazolam intrarretal. E aí, para isso, você vai precisar de uma sonda uretral. Só que atenção, queridos, porque você vai puxar a dose de acordo com o peso do paciente, vai acoplar aqui na ponta da sonda e vai jogar a medicação aqui para dentro. Agora, se você não tiver uma outra seringa com solução fisiológica para empurrar esse diazepam até o final da sonda, não vai adiantar nada, porque a medicação vai ficar parada lá na sonda, tá bom? E uma coisa que a gente costuma fazer para esses pacientes é deixar, por exemplo, uma sonda com mais perfurações. Então, a gente já deixa preparado lá na sala de emergência uma sonda mais grossa, e ao invés de ter só esse orifício, né, 1 ou 2 orifícios, como vem a sonda, a gente abre mais 1 ou 2 orifícios para ter mais vias de saída na hora da emergência, para ter mais contato rápido da medicação com a mucosa anal, tá bom? E um detalhe, algumas coisas que eu via também, e aí depois eu precisei estudar isso, porque eu não entendi o que estava acontecendo, e fui achar essas informações em livros da medicina, tá? Não da medicina veterinária. Veja, eu já vi várias vezes também, e eu fazia isso no começo, que era deixar o diazepam puxado. Então, assim, bom, se chegar algum paciente epiléptico, o diazepam já está na seringa, é só calcular quantos ml e colocar para dentro. Só que o que acontecia? Na hora de fazer a injeção, eu percebia que a crise não parava. Aí eu fazia uma dose, fazia a segunda, fazia a terceira, falei, bom, o diazepam não funciona. E aí eu fui entender depois que o diazepam, em contato com o silicone da seringa, ele inativa o princípio. Então, veja, não adianta deixar o seu diazepam puxado. Eu já vi, inclusive, deixar puxado e deixar enrolado num papel de alumínio para proteger da luz. Queridos, vocês vão injetar água, tá? Então, não adianta deixar a medicação puxada. Tem que deixar na ampola, escondido da luz e fazer isso na hora, tá bom? Então, olha só como é rápido o efeito do diazepam. Tô filmando, mas pode aplicar. É muito rápido. É muito rápido. E olha só, fizemos o diazepam na dose e imediatamente aplicamos também o fenobarbital. Tá bom? E o paciente está lá, ó, interrompeu a crise, mas com essas doses ainda permanece com o nível de consciência normal, tá bom? Muito bem. Então, de que forma começar? Primeiro, sempre com diazepam com midazolam, as vias preferenciais são intravenoso ou intrarretal. Logo em seguida, fez a aplicação do diazepam, que percebeu que o paciente já deu aquela relaxada, aí é a hora de você fazer o fenobarbital. E a dose inicial do fenobarbital, injetável, a dose injetável para cães e gatos é de 2 miligramas por quilo intravenoso ou intramuscular. Tá? O fenobarbital pode ser feito intramuscular.
Agora, por que eu estou frisando isso? Porque é muito diferente dose via oral para tratamento domiciliar e dose injetável para tratamento emergencial. Então, a dose de Gardenal via oral para cães é 3 miligramas por quilo a cada 12 horas. Para gatos é 2,5 miligramas por quilo. Agora, quando se trata de injetável, aí para os dois, a dose inicial é de 2 miligramas por quilo, tá bem? Então, se você já tem o acesso venoso, faz intravenoso. Se você não tem, você fez o diazepam intrarretal e em seguida já faz, o paciente relaxou, aí você vai fazer o fenobarbital intramuscular. E atenção parte 2. Vocês precisam estar atentos e perguntar para esse cliente se esse já é um paciente que toma Gardenal em casa. Porque se a dose que esse paciente toma em casa corresponde a, por exemplo, 3 miligramas por quilo, significa que a dose que você vai começar na injetável é dela igual ou maior que ela. Entenderam isso? Então, se o seu paciente chegou em quadro epiléptico emergencial, mas ele já é epiléptico, ele toma Gardenal em casa, você precisa dessa informação imediata. Quanto seu cão toma de Gardenal em casa? O cliente vai te falar tantos miligramas, ele vai te falar em comprimidos. Converte, faz o cálculo para peso, você vai chegar em miligramas por quilo, e aí é essa a dose que você começa a injetável, dela para mais, tá? E aí, segue no ABC da emergência. Máscara de oxigênio, preferencialmente sonda nasal e não máscara. Observa vias aéreas. Muitas vezes o paciente ele tem muita saliva na boca e não consegue ventilar de forma adequada. Circulação e assim por diante, tá bom? E olha lá, o diazepam ele pode ser feito 3 aplicações com intervalo de 15 a 30 minutos. Então, se eu fiz a primeira aplicação, aí depois de 15 minutos fiz a aplicação e fiz o fenobarbital. Se depois de 15 minutos ele volta a pedalar, começa a entrar em crise epiléptica de novo, eu faço a segunda aplicação. Se passou 15 ou 30 minutos e ele volta, você faz a terceira aplicação. Querido, se a partir da terceira aplicação seu paciente volta a convulsionar, esquece o diazepam, porque ele não vai mais funcionar, tá certo? Isso fazendo a aplicação em bolos. E aí, frente a isso, você vai fazer o quê? Eu já testei as 3 doses máximas de diazepam, não funcionou. Agora você vai começar a fazer a subida da dose gradual do fenobarbital. Então, eu ainda estou trabalhando com essas 2 medicações. Então, eu esgoto a possibilidade do uso do diazepam, não funcionou, aí eu vou começar a forçar e esgotar a dose do fenobarbital. Como que isso é feito? Eu inicio com 2 miligramas por quilo ou mais, dependendo se o paciente já toma Gardenal em casa ou não. E aí eu vou subindo de 1 em 1 miligrama de 15 a 20 minutos. Então, ou seja, eu apliquei as 3 doses do diazepam, não parou de convulsionar. E eu já tinha aplicado 2 miligramas por quilo de fenobarbital intramuscular, por exemplo. Então, se com essas 3 doses não parou de convulsionar, voltou a convulsionar, sua próxima etapa é usar o fenobarbital na dose de 3 miligramas por quilo. Se dentro de 15 a 20 minutos voltou a convulsionar, usa 4 miligramas por quilo, injeta novamente. Acredito que até aí você já tem um acesso venoso, então vai fazendo intravenoso, melhor. Não passou mais 15, 20 minutos, voltou a convulsionar, você vai para 4 miligramas por quilo, 5 miligramas por quilo, 6 miligramas por quilo. Esse processo de intervalo de 15 a 20 minutos, no máximo 30 minutos entre uma aplicação e outra, é chamada de loading de fenobarbital, tá? É chamada de loading, ou seja, eu vou subindo gradativamente a dose do fenobarbital até encontrar a dose que interrompeu. Então, por exemplo, se eu usei lá as 3 doses do diazepam, precisei fazer o load do fenobarbital e o meu paciente para de convulsionar com 4 miligramas por quilo. Essa é a dose em que depois o seu paciente vai começar a tomar via oral durante a internação e depois para ir para casa, ok? Se nada funcionar, se você fez diazepam 3 doses, fez fenobarbital no load, fez a aplicação individual, fez o load, não funcionou a anestesia. Então, como que eu faço anestesia? Eu posso usar o diazepam ou midazolam em infusão contínua. Em bolos não vai mais funcionar, mas você pode tentar infusão contínua. Então, você pode tentar com diazepam ou com midazolam. Caso isso não pare de convulsionar o paciente, eu estou fazendo infusão contínua e ele persiste convulsionando. Aí eu entro na anestesia parenteral. Antigamente se usava muito tiopental,
tá? Era muito comum usar o tipental, só que já se sabe que essa não é uma medicação mais segura para esses casos, até porque o retorno anestésico é com pedalagem. Então, o que acontecia? Estava voltando na anestesia, voltava a pedalar como um efeito colateral, digamos, da medicação, e o pessoal achava que o paciente estava convulsionando, ia lá e induzia tudo de novo. Então, não é uma medicação segura e também não te dá tantos critérios de condução clínica, tá? Atualmente, os protocolos de emergência, eles citam e preferem o uso do Propofol. Agora, um detalhe, nessa época de pandemia, vamos ser sinceros, o Propofol tá uma desgraça, ninguém tá achando Propofol. Ninguém está encontrando Propofol. E quem encontra, tá pagando o olho da cara, porque tá dificílimo chegar nos hospitais. Raquel, não tenho Propofol, acabou meu Propofol, faz chupental. Tem chupental, faz chupental, tá certo? O Propofol, ele tem um efeito imediato, a dose é de 1 a 6 miligramas por quilo em bolos, e ele tem um efeito fugaz também. Então, você faz a primeira tentativa em bolos, e se em bolos não funciona, aí eu coloco na infusão contínua do Propofol, ok? E aí, claro, o paciente que vai para o Propofol e fazer a infusão contínua, muitas vezes precisam de respirador, tá? Então, esse é um caso desta semana, que eu atendi esta semana, paciente já com epilepsia, já diagnosticado com tumor cerebral, ele tem um meningioma grande, maior que a cabeça dele, entrou em status epilépticos, apesar do tratamento via oral em casa, chegou na emergência, e aí eu estava atendendo um outro paciente quando ele chegou e fui lá dar o auxílio. O que aconteceu? Inicialmente eu pedi para fazer o protocolo de 3 doses do diazepam mais o fenobarbital, pedi para começar com a dose que já usava em casa. Não funcionou, fizemos a infusão contínua do midazolam, não funcionou, fizemos um bolo de Propofol, não funcionou, persistiu convulsionando, e aí entrou na infusão contínua de Propofol, que estabilizou de uma forma pouco adequada, era um paciente pouco responsivo, e olha lá, o barulho é só para vocês ouvirem, estão ouvindo? Respirador acionado. Então, vocês vão precisar de um respirador nesse momento, porque a depressão respiratória pode ser acentuada, tá? E aí, se nada disso funciona, vocês vão ter que partir para anestesia inalatória, isoflurano de 1 a 2%, e aí você já pode realmente bater o seu martelo quanto a prognóstico, dizendo, olha, se o paciente chegou até aqui, se ele chegou na infusão contínua, não está resolvendo e vai para anestesia inalatória, o quadro é grave e possivelmente de difícil reversão. E esse paciente vai ter que obrigatoriamente ficar no respirador. Existe uma manobra que é o uso do eletroencéfalo durante o coma induzido. Porque é isso, quando você anestesia o seu paciente, você tá induzindo o coma para tentar cessar esse choque elétrico que está acontecendo no encéfalo. E aí o que acontece? O uso do eletroencéfalo, ele me ajuda a dizer se as ondas eletroencefálicas normalizaram a ponto de eu conseguir desmamar desse coma induzido. Só que nós praticamente não usamos isso na rotina, tá? No final de semana eu dei curso para uma unidade de terapia intensiva. Eles têm um aparelho lá com eles, recém-chegado. Inclusive, eu vou visitar a unidade deles para saber como que a gente vai começar a aplicar isso no dia a dia e tentar instituir também em mais locais para ajudar a gente nesses casos. Então, se o meu paciente está no coma induzido e eu não tenho eletroencéfalo, veja, aqui nessa imagem de cima é um eletroencefalograma normal, e o de baixo são ondas fazendo frequências maiores que indicam os disparos não sincrônicos, né, ou assincrônicos dos neurônios. Então, ou seja, aqui ainda tem atividade elétrica ativada. Eu não posso tirar esse paciente do coma induzido porque ele vai voltar a convulsionar. Agora, eu fiquei lá 4 horas no coma induzido, com atividade elétrica, depois de 5 horas normaliza, é hora de você tirar o paciente do coma. Então, seria maravilhoso se todas as internações tivessem isso. Não é uma realidade aqui do nosso Brasil. Hoje, a pessoa que mais estuda eletroencéfalo no Brasil é o Bruno Torres, lá de Minas. É Minas que ele tá? Goiás? Não sei. Acho que é Minas. Não, BH. Ele está em BH. Então, hoje é a pessoa que vem fazendo em caráter de estudo e agora essa unidade de terapia intensiva aqui em São Paulo. Terceiro ponto, deixa eu ver o horário. Controle a pressão intracraniana.
Queridos, o pessoal da organização, eu tenho uns minutinhos a mais para eu conseguir, para eu não ter que correr a milhão? Pode continuar, doutora. Tá bom, então vamos lá, não falta pouco, tá? Então, terceiro passo, controle a pressão intracraniana. Por quê? Porque se você não controlar a pressão intracraniana, o paciente não vai parar de convulsionar. Então, existe uma regra. O cérebro, queridos, ele tem uma autorregulação. Então, ou seja, o funcionamento dele para vasodilatação e vasoconstrição, ele é independente do que acontece no organismo, baseado no sistema renina, angiotensina, aldosterona, tá? Então, esse sistema de autorregulação cerebral, ele funciona baseado nas concentrações parciais de dióxido de carbono, presença dos íons de hidrogênio e das pressões, as concentrações de oxigênio. Então, como que isso funciona? Toda vez que eu tenho mais acúmulo de CO2 e hidrogênio no cérebro, os vasos, eles sofrem vasodilatação. Quando eu tenho maior acúmulo de oxigênio, os vasos sanguíneos do cérebro, eles são sinalizados para fazer vasoconstrição. Então, num paciente que está convulsionando loucamente, entrou em status, chegou num esgotamento, ficou horas, né? Horas não, mas vamos lá, pelo menos 30 minutos convulsionando, digamos assim. O inchaço cerebral, o edema cerebral que se instala, a vasodilatação é muito grande, porque o encéfalo depende de oxigênio. Então, quando começa a ter o disparo de glutamato, que é um neurotransmissor excitatório, esse disparo de glutamato, esse disparo generalizado de sinapses, faz um consumo muito rápido de oxigênio. Então, se consome o oxigênio e sobra CO2 e hidrogênio, o que vai acontecer é vasodilatação. Então, todo o processo inflamatório do encéfalo, por si só, por conta da crise epilética, vai gerar um edema cerebral. E esse acúmulo de CO2 por conta desses eventos bioquímicos também vão piorar a vasodilatação, porque vai sinalizar para os vasos dilatarem. Só que essa autorregulação cerebral, ela se mantém estável, desde que a pressão a pressão arterial média do paciente se mantém entre 50 e 160. Então, vamos supor, para ficar mais claro, eu tenho um paciente epiléptico para vocês na internação, e aí eu estou ali aferindo a pressão dele, estou monitorando o meu paciente. Se a pressão desse meu paciente está entre 50 e 160, significa que o cérebro, ele está sofrendo a sua regulação normal. Então, o inchaço, o edema que se instala exclusivamente pelo processo da crise epilética. Agora, se a pressão ela baixa, ela vai para baixo de 50 ou sobe, fica acima de 160, imediatamente esse fluxo, essa autorregulação para de funcionar. E aí o cérebro vai começar a funcionar como organismo. Então, se estiver, por exemplo, em 40 milímetros por mercúrio de pressão, ou seja, eu tenho um paciente hipotenso, abaixo de 50, se o paciente está hipotenso, o encéfalo também está hipotenso. Se vai para cima de 160, chega lá a 170, 180, o organismo está em hipertensão, e aí o sistema regulatório para de funcionar, considerando que está acima do limiar, e ele passa a acompanhar a hipertensão também do organismo. Tanto na hipotensão grave quanto na hipertensão, as duas situações geram ainda mais falta de oxigenação, ainda mais acúmulo de CO2 e ainda mais vasodilatação cerebral. Então, duas coisas importantes. Se você não estiver atento a isso a quê, Raquel? A pressão do seu paciente. Então, se você não souber que a pressão do seu paciente está abaixo do normal para o cérebro ou acima do normal para o cérebro, significa que você não vai ter a menor ideia do que está acontecendo ali no sistema nervoso. Então, você precisa monitorar com o Doppler o seu paciente, ok? Outra forma também de monitorar é fazendo a avaliação das pupilas. Então, veja, toda vez que eu tenho um paciente em anisocoria, que o termo técnico é para pupilas de tamanhos diferentes, isso é uma anisocoria. A presença de anisocoria indica que existe um prognóstico reservado, ou seja, existe um aumento leve da pressão intracraniana e o prognóstico é bom, porque a chance de você conseguir reverter esse edema ainda é grande e o seu paciente melhorar.
Agora, se esse paciente ele estava em anisocoria e ele evolui para miose bilateral, você pode saber que a pressão intracraniana está subindo rápido, e o prognóstico vai se tornando cada vez mais de reservado a ruim. Agora, se ele evolui de qualquer uma dessas duas situações para midríase bilateral, dilatação bilateral e não responsiva à luz, aí você pode saber que você tem um aumento de pressão intracraniana muito grave, um paciente com um prognóstico ruim, e muitas vezes pode ficar sequelado ou com cegueira ou evoluir para óbito, tá? Então, muita atenção na evolução das pupilas. Eu sempre falo, não é à toa, gente, que todo médico, né, vocês estão acostumados a ver isso em filme, todo médico anda com uma lanterna na mão. Eu desafio vocês a escrever no chat aí para mim quantos de vocês andam com uma lanterna no bolso de vocês, tá? Então, uma lanterna, ela faz parte do seu equipamento de atendimento diário. Doppler, avaliação de pressão e de pupilas, é a avaliação do paciente diário. E na emergência, então, nem se fala. Outra coisa que ajuda também a controlar a pressão intracraniana é fazer elevação 30 graus da cabeça. E quando eu falo elevar 30 graus a cabeça, é muito comum as pessoas na internação colocarem um monte de almofada embaixo do pescoço para subir a cabeça. Só que essa almofada, esses panos aqui embaixo do pescoço comprimem a jugular. E se houver, tirar o cabelo, se houver compressão da jugular, eu não tenho retorno venoso. E aí você, por um erro de manobra, piora o edema cerebral. Então, a forma correta de fazer a elevação 30 graus da cabeça é elevar o paciente do tórax para cima. Então, você vai fazer como se fosse uma rampa, percebe? Então, do tórax para cima, eu subo o paciente como uma rampa. Aí sim eu consigo o ângulo adequado de 30 graus para que todo esse líquido excedente no encéfalo possa ser drenado via jugular e poder sofrer a vasoconstrição e diminuição da pressão intracraniana, ok? Medicamentos que ajudam e contribuem muito para tratar a pressão intracraniana. Manitol. Então, o manitol ele pode ser usado na dose de 15 miligramas por quilo até 1 grama. Os trabalhos hoje falam mais sobre 500 miligramas por quilo. E aí você pode usar uma vez ao dia ou 2 vezes ao dia e no máximo por 48 horas. Passou de 48 horas, o manitol não faz mais efeito, tá? Por mais que o estado esteja crítico do paciente. Depois de 48 horas em estado crítico, pressão intracraniana elevada, esse paciente não responde mais ao manitol. E você só vai usar o manitol se você estiver com a certeza de que seu paciente está normohidratado, ou seja, a hidratação está normal e a pressão está normal. Porque se seu paciente estiver hipotenso, principalmente, eu jogo manitol, aí sim o edema cerebral vai para a lua, tá? Uso de ketamina, queridos, a ketamina, ela é maravilhosa durante a crise epiléptica. A dose é de 3 a 5 miligramas por quilo em bolos. E a grande vantagem é que ele é um controlador da liberação de glutamato e também de radicais livres. Então, ou seja, se eu consigo controlar o neurotransmissor que está gerando sinapse exagerada, você tem uma grande vantagem em diminuir o estado, né, da epilepsia e também os próximos eventos de disparos. Então, a ketamina é muito boa de ser usada. E, óbvio, oxigênio nasal. Lembra que todos esses eventos bioquímicos fazem acúmulo de CO2 e hidrogênio. Então, eu preciso reverter isso. Então, eu faço oxigênio nasal para tentar subir a concentração de oxigênio, também facilitando a vasoconstrição, ok? Quarta regra, monitore. Então, o que é monitorar um paciente? Primeiro, depois que passou o momento crítico, você vai fazer coleta de amostra sanguínea. Eu preciso saber se meu paciente tem níveis glicêmicos normais, se ele é um hepatopata, se ele é um cardiopata, se ele é um doente renal. Eu preciso entender qual que é a condição clínica do meu paciente. Se é um paciente que já toma Gardenal em casa, a primeira coisa que você tem que fazer é toma Gardenal em casa, mas chegou em status, eu preciso entender o porquê que houve uma descompensação do tratamento. Então, eu tenho que fazer a dosagem sérica de fenobarbital. E os níveis normais, que nós esperamos considerar o fenobarbital ativo,
e efetivo é de 23 a 30, no máximo 35 miligramas por decilitro. Abaixo de 23 significa que o Gardenal que está tomando em casa não está fazendo efeito e por isso que entrou em status. E acima de 35 significa que a dose que esse paciente está tomando está fazendo hepatotoxicidade e não está mais funcionando para controlar a crise epiléptica. E aí é a hora de você adicionar uma segunda medicação. Então, se você tem esse resultado já na internação, você imediatamente já sabe como conduzir. Só toma Gardenal e está acima de 35. Esquece, o Gardenal não está mais fazendo efeito e você vai adicionar uma segunda medicação. E eu disse adicionar. Adicionar. Você não tira o Gardenal, porque essa é uma dúvida frequente. Ah, mas eu tiro o Gardenal? Não. Você não mexe no Gardenal, você só acrescenta a medicação, tá? O nosso querido professor Casimiro, ele usa um termo muito técnico para falar assim, que no paciente epiléptico a gente não tira nada, a gente só entrouxa, tá? É um termo horrível, mas é verdade. Avaliação da glicemia. Então, a glicemia é um parâmetro importante. Pacientes hipoglicêmicos podem convulsionar, obviamente, e os hiperglicêmicos, lembra que toda vez que eu tenho uma molécula de glicose, eu tenho uma molécula de água junto. E tudo que eu menos quero, nesse momento, é água no sistema nervoso. Então, se ele está em hiperglicemia, pode saber que a pressão intracraniana também vai estar alta. Então, você tem que controlar essa hiperglicemia. Porém, muito cuidado no uso da insulina R. Você só vai usar se a glicemia estiver acima de 300, tá? E esse é um dado em cães. Não existe esse dado para felinos sobre o uso da insulina R durante o atendimento emergencial da hiperglicemia em função do status epilépticos, ok? Eu estou falando de epilepsia. Então, não existe essa indicação em felinos. A temperatura. É muito importante não ficar atento à temperatura. Aquele paciente que eu mostrei para vocês, que foi o paciente dessa semana, quando eu cheguei para dar as orientações para a equipe, ele estava com 41 graus de temperatura. Então, obviamente que 41 graus vai ter rabdomiólise, que é a quebra da proteína muscular, e essa quebra de proteínas vai se acumular no rim, e posteriormente, se você conseguir salvar seu paciente, ele pode se tornar um renal agudo, né, de agudo e futuramente um crônico. Então, cuidado com a temperatura. Raquel, o que eu uso para temperatura? Dipirona. A dipirona, ela pode ser bem-vinda para temperatura. Agora, se a pressão lá no cérebro está alta e o centro regulatório da temperatura não está funcional, significa que você pode colocar o quanto você quiser de dipirona, a temperatura não vai baixar. E aí, o que você precisa fazer? Você precisa molhar o seu paciente e pôr ele no ar-condicionado ou no ventilador. Então, ou seja, é banho. Temperatura não baixou, é banho e ventilador. Se não conseguir molhar o seu paciente, colocar muito álcool nas axilas, nas virilhas, abdômen, que são as partes de maior evaporação, digamos assim, e ventilador em cima ou um ar-condicionado ligado. E o tempo inteiro, a cada 30 minutos, veja a temperatura do paciente. Porque o ideal é que a temperatura fique entre 36 e 37 graus. Porque aí você tem uma neuroproteção, tá bom? Oximetria de pulso. Gente, o oxímetro de pulso, ele é um aparelho simples, barato, que você também pode ter na sua internação. E se você for um intensivista ou trabalha com intensivistas, é um aparelho que não pode faltar lá dentro, tá? E ele te dá uns parâmetros muito interessantes. Então, veja, o oxímetro, ele é um aparelhinho que no humano se coloca no dedo. Nos nossos pacientes, a gente normalmente coloca na língua ou na ponta da orelha. E ele vai medir, ele vai dar um cálculo médio de quanto tem de concentração de oxigênio na corrente circulatória. E aí nós usamos essa tabela na neurologia. Se a saturação no oxímetro está em 95, significa que a pressão de oxigênio, ou seja, a quantidade de oxigênio circulatório está em torno de 80, e isso é normal. Agora, se no oxímetro está em 89, provavelmente a circulação está em 60, isso já indica uma hipoxemia grave para o sistema nervoso. Se você faz oximetria e o valor que você tem é de 75%, essa circulação de oxigênio está de 40, muitas vezes a menos, e é uma hipoxemia letal, ok? Então, veja como a gente consegue ter um parâmetro rápido para os nossos pacientes. Veja,
O paciente dessa semana, que eu mostrei o vídeo agora há pouco. Então, ele fez hipertermia, precisei subir a cabeça, levar a cabeça 30 graus, ficou na infusão contínua de Propofol e ainda assim estava com os parâmetros instáveis, tá? Instáveis. E aí eu falei, vamos ver a oximetria. Observe a oximetria desse paciente, ó, aqui, ó. 69, abaixo de 75. Então, quando eu vi isso com a equipe, eu falei assim, pode chamar a tutora, avisar que é grave, possivelmente a gente não consiga reverter esse quadro e esse paciente está evoluindo para óbito. O que aconteceu? Depois de 3 horas que a gente iniciou esse atendimento emergencial, de fato, esse paciente veio a óbito, tá bom? Então, veja como são dados muito precisos e que realmente te ajudam a entender se o que você está fazendo vai ser funcional ou não vai ser funcional. Eu acho que uma das coisas mais difíceis que a gente tem que lidar dentro da medicina é a perda. Porque a primeira coisa que a gente faz quando perde um paciente é se culpar. Puxa, será que eu fiz de tudo? Será que eu errei em alguma coisa? E quando você tem em mãos parâmetros claros sobre observação e evolução prognóstico do paciente, você sabe que, por mais que você faça tudo, esse paciente continua com os parâmetros ruins e ele está evoluindo para o óbito. Então, esse é o momento em que você deita a cabeça no travesseiro tranquilo e diz, realmente eu fiz tudo por esse paciente, ok? Quarto não, aqui é o quinto já, né? Me perdi. Esse é o quinto? Esse é o quinto, tá? Então, quinto, oriente o seu tutor. Converse com o seu cliente. Normalmente, o cliente que chega para você na crise epiléptica, de duas uma, ou ele já acessou o Google, ou enquanto você está na emergência, ele já está acessando o Google, para saber o que está rolando, o que é uma epilepsia, o que é um Gardnerau, tá? E, obviamente, que o Google, ele traz informações muito boas. Ao mesmo tempo, se você for pesquisar sobre fenobarbital e Gardnerau, tem coisas absurdas escritas lá. E, normalmente, o que ele faz? Ele absorve a parte absurda, né? E o seu papel é esclarecer. Tá tudo bem o cliente falar assim, mas eu li, tá tudo bem. Eu também faço isso quando eu vou para o médico. Quem nunca pegou um laudo e não foi ver na internet o que era, né? Tenha o cuidado e a paciência de ensinar o seu cliente, tá? Existe uma diferença entre ajuste sérico e demais crises, que foi o que eu falei para vocês sobre dosagem sérica de fenobarbital. Então, se o paciente ele já toma Gardnerau, significa que você tem que saber qual é a dose que ele toma. Você tem que ter a dosagem sérica em mãos para você conseguir dizer, olha, seu cão descompensou porque a dose via oral que ele está tomando está baixa. Ou, seu cão descompensou porque a dose que ele está tomando não vai mais fazer efeito antiepilético. A gente precisa de uma segunda medicação, tá bom? O seu cliente ele tem que estar ciente dos efeitos colaterais, porque se o paciente nunca convulsionou, chega na internação, começa o tratamento e vai para casa sem nenhuma explicação sobre Gardnerau, ele vai ver que dali depois de 5 dias tomando Gardnerau em casa, após a alta da sua internação, vai começar com fome, sede e letargia. É um cão que praticamente vai ter muita dificuldade para se levantar, para conseguir comer e beber água em função do efeito colateral. Só que isso dura, os efeitos colaterais, em torno de 10 a 15 dias. E se seu cliente não sabe disso, o que vai acontecer? Ele vai parar o tratamento. Assim, mas eu entrei com tratamento, entrou com Gardnerau e eu tenho agora um cão que nem se levanta. E aí ele vai fazer o quê? Vai parar o tratamento e aí vai voltar para você na internação ou numa outra internação por status ou por descompensação do tratamento, tá bom? Com relação às enzimas hepáticas, eu costumo brincar que se eu pegar a caixinha do Gardnerau e mostrar para o meu paciente, as enzimas vão subir. Lembra que existem as isoenzimas que fazem a fosfatase aumentar, e isso não quer dizer que o fígado está lesionado. Lembra que a dosagem sérica de fenobarbital me ajuda a ter esse parâmetro, e eu só considero a literatura, quando se trata de tratamento via oral em casa de Gardnerau, ele só considera lesão hepática quando as enzimas da ALT estão acima de 300. Então, se eu pego um paciente com mais de 1000 de fosfatase, que é super comum com o uso do Gardnerau, mas chega com mais ou menos 180 de ALT, sendo que o normal é até 90, eu normalmente olho para isso e explico, está alterado, ok, a metabolização é hepática, mas está muito longe de uma lesão hepática, o nível sérico está normal e vida que segue, nada precisa ser feito. Acima de 300 eu preciso começar a tratar esse fígado. O objetivo é sempre espaçar as crises de 30 dias a 3 meses.
Então, seu cliente também precisa estar ciente de que, apesar de ter sido corretamente atendido na internação, vai para casa com a dose correta e vai fazer depois os ajustes de dose de Gardenal, que isso aí é outra palestra de controle sérico e controle do paciente domiciliar. Fez tudo isso certinho, seu cliente tem que estar ciente de que o fato de tomar Gardenal, e está tudo certo, não quer dizer que nunca mais vai convulsionar. Não quer dizer. Ou seja, pode ser que a cada 30 dias ele tenha uma convulsão e no melhor cenário, no cenário perfeito, a cada 3 meses, tá? Frise a importância de não interromper o tratamento. E, obviamente, tenha com vocês um neurologista para evoluir com o diagnóstico. Tá? Então, a sua função é fazer o primeiro pronto atendimento. O resto, você pode deixar para o neurologista. Raquel não tem a menor intenção de ser neurologista. Não tem problema. Saiba fazer o básico da emergência e aí põe o paciente na mão do especialista para dar continuidade para a parte que eu falo que é para fazer o grosso. Que aí, sim, é entender os detalhes dos porquês, por que tem déficit de um membro e não do outro, por que pisca de um olho e não do outro, qual que é a estrutura do encéfalo afetado e qual é o diagnóstico. Aí entra o especialista, tá? De considerações finais, queridos, eu gosto muito de falar sobre isso. Primeiro, higiene. Eu sempre digo que estamos em 2020 e, na minha opinião, é inaceitável pacientes deitados em jornal. Queridos, coloquem a mão na consciência, para quem já está formado, está ouvindo isso, para quem ainda está na faculdade e vai ouvir isso agora. Escolha, determina que tipo de postura de veterinário, de médico veterinário você quer ser. Vocês já viram alguma criança ou você ir no hospital e deitar em cima de um jornal? Isso não existe. Jornal é sujo, tá? Você está fazendo acesso venoso no seu paciente. Coloca num lugar sujo, é uma via de entrada de bactéria. Então, de epilepsia, ele pode evoluir por exemplo, para uma sepse. Tá? Então, primeiro, higiene com seu paciente. Higiene, tá? Tenha cuidado. Tem cão que às vezes faz diarreia, 2, 3, 15 diarreias, e muitas vezes você vai ter que limpar 2, 3, 15, 20 vezes, inclusive dar banho. Cuide do seu paciente, tá certo? Esse é o lado de exercer com amor, com dedicação e principalmente com respeito ao seu paciente e ao tutor também. Porque eu sempre falo, o tutor, ele entrega o animal na nossa mão, deixa ali na internação e ele não tem a menor ideia do que está acontecendo ali dentro. É responsabilidade sua garantir que aquele paciente está bem cuidado. Imagine o seu cão dentro de uma internação, você em casa só esperando notícia. Se coloca no lugar do seu cliente, tá bem? E carinho. Bom, sobre a atenção, né? Paciente epiléptico, paciente crítico, não é aquele cão ou aquele gato que você põe na gaiola e dá as costas. Tá? Você precisa monitorar. E monitorar, muitas vezes, quer dizer olhar de minuto em minuto. Às vezes, quando está muito grave, e conforme vai se passando, 15 minutos, 30 minutos, mas é um paciente que precisa ser monitorado. Ele precisa ser monitorado. Então, não faça isso de colocar na gaiola, dar as costas e voltar depois de 1 hora, porque ou o seu paciente ele vai sair da internação muito sequelado, ou ele vai virar óbito. Muito simples. Tá? Então, tenham essa atenção com o paciente de vocês. E carinho, gente. Carinho. Eu falo que a grande vantagem do veterinário, pelo menos da maioria dos veterinários, é que nós escolhemos a nossa profissão por amor aos animais. Né? Eu acredito que não seja uma realidade diferente para todos nós aqui. E eu gosto de brincar. Vocês já viram algum médico abrir a porta do carro no meio da rua e recolher uma criança pobre? Não, vamos para casa que eu vou cuidar de você. Gente, veterinário é tudo doido. A gente abre a porta do carro, para o trânsito, pega bicho. Por quê? Porque a gente ama o nosso paciente. E aí eu sempre gosto de dizer para você, ame o seu paciente e aprenda a amar a medicina, porque a hora que você junta essas duas coisas, você tem tudo para ser uma pessoa fabulosa na medicina. Tá bem? Queridos, essa era a mensagem de epilepsia que eu tenho para vocês, de todo o meu coração e com todo o meu conhecimento. Deixo aqui eu uso o Facebook, mas tudo que eu posto de caso clínico, dicas, conteúdo de neurologia está no Instagram, que é o raquel.cantarella. Depois vai lá, me segue para vocês acompanharem. Vocês vão acompanhar também meu dia a dia com a minha filha, eu correndo no corredor com ela, mas tem a grande maioria das postagens são conteúdos técnicos. Deixo também à disposição meu e-mail
e o meu celular, caso vocês tenham alguma dúvida, queiram entrar em contato e trocar uma ideia sobre caso clínico, tá bom? Queridos, gratidão imensa por mais uma noite de palestras e eu espero que tenha sido proveitoso para vocês, tá bom? Eu vou encerrar aqui e vou abrir para dúvidas. Bom, Raquel, vamos às dúvidas, então? Posso interromper o compartilhamento? Vocês estão vendo minha tela ainda? Ainda estamos vendo. Então, peraí. Foi? Foi, agora só você. Deixa eu abrir o chat com você, que daí a gente vai acompanhando. Tá bom, certinho. Pode No perguntar. caso de um SRD recuperado de cinomose, que poucos meses após começa a ter crises, tem algo ainda a investigar, como a origem? As crises já foram controladas. Nesse caso, se você já tem o diagnóstico de sinomose, se começou com sinomose e evoluiu para uma epilepsia, seja focal ou generalizada, muito provável que a causa seja essa, muito provável. Mas a gente sempre preconiza fazer os exames complementares, que é ressonância e coleta de líquor. E aí, no líquor, a gente faz um teste que se chama painel de doenças infecciosas do líquor, e a gente testa a sinomose do líquor, tá bom? Então, se eu tenho um paciente que deu sinomose e tá positivo também no líquor, você sabe que a causa da epilepsia realmente foi a sinomose, tá bom? Certo. O uso de feromônios pré e pós uma crise epilética é indicado? Uso do quê? Feromônios. De feromônios, boa pergunta. Para gatos pode funcionar, tá? Para cães não existe nenhum estudo. Na verdade, nem para cães e gatos não tem estudo falando sobre isso, mas sabe-se que para felinos isso pode ajudar. Mas é uma suposição, não tem nada publicado sobre o assunto. Ok. Pode acontecer do paciente convulsionar mesmo se estiver normalizado no coma induzido? Ah, boa pergunta. Não, se o paciente está no coma induzido, esse é o detalhe do uso do eletroencéfalo. O paciente que está no coma, ou seja, dormindo, a gente não tem, sem o eletroencefalograma, a gente não tem como saber se a atividade elétrica cerebral está normal, porque, veja, ele está quimicamente contido. Mas se eu tirar essa química e as ondas as ondas eletroencefálicas ainda estiverem anormais, na hora que você tirar do coma, vai convulsionar. Então, quando a gente faz indução do coma, o Task Force, ele fala que você tem que deixar de, no mínimo, 4 a 6 horas no coma antes de fazer o exame, caso você não tenha o eletroencéfalo. Excelente pergunta, tá? Porque a gente não tem como clinicamente saber. Ele vai estar parado, dormindo, entre aspas, mas a atividade elétrica pode estar a milhão lá dentro. Na hora que você desmamar, ele vai convulsionar, tá bom? Entendi. Em um paciente com crises controladas, quais são os cuidados ao submetê-lo a uma anestesia geral e uma possível cirurgia? Se o paciente está controlado, né, ou seja, está realmente com a concentração sérica ideal, tem o espaçamento ideal de crises de 30 dias a 3 meses, num procedimento anestésico, basta que você avise o anestesista que ele toma Gardenal. Por quê? O paciente ele tem que chegar em jejum. Então, assim, eu não posso interromper nenhuma dose de medicação. Então, se a anestesia vai ser feita pela manhã, e vamos supor, a cirurgia vai ser feita às 8 da manhã. Só que às 7 da manhã tem que tomar o Gardenal, e esse paciente precisa ficar em jejum, não vai poder comer nada, né? Não pode tomar a medicação com o alimento. Primeira coisa que vai ter que ser feita ao chegar no hospital e durante a indução anestésica é o fenobarbital, porque não pode pular essa dose. Se pular a dose, o que vai acontecer? Que vai passar pela cirurgia e quando voltar da cirurgia pode convulsionar. E aí o pessoal acha que foi por causa da anestesia. E não foi, gente. A gente fala que anestesista tem culpa em muita coisa. Brincadeira. Brincadeira, querido. Mas o pessoal, o cirurgião sempre brinca com isso, né? A culpa é sempre do anestesista. E, gente, nesses casos, não. É simplesmente porque não pode pular a dose. Tá? Não pode pular. Então, o anestesista tem que estar ciente disso, tá bom? Ok. É indicado em casa dar prednisona para evitar inchaço? Uma pergunta, se o paciente está em casa, é um pouco relativo, veja, se o paciente está em casa e ele teve uma crise epiléptica, uma isolada, apesar de estar com o tratamento todo controlado, não tem necessidade, não tem. Agora, se ele faz 2 ou mais crises dentro de 24 horas,
A dose isolada de prednisona pode ser bem-vinda, sim, para controlar o edema, tá? Ok. A dúvida. Me falaram sobre óleo de cannabis na veterinária. Já é usado aqui no Brasil em casos para animais com epilepsia? Eu sempre já desconfio que vai vir a pergunta sobre o cannabis. Então, assim, vamos falar sobre cannabis, rapidamente até. Existe somente 2 trabalhos. Uma coisa que eu quero que vocês comecem a se policiar é a entender o que é que está publicado e o que é que não está publicado. Ou seja, tem pessoas estudando o assunto para dizer se o negócio funciona ou não, tá? Só existem 2 trabalhos publicados com cannabis. Um deles fala do uso do cannabis para osteoartrite. E nesse trabalho com osteoartrite, de fato, teve uma resposta analgésica significativa. E aí, o outro trabalho foi feito sobre o óleo de cannabis em pacientes epilépticos. E neste trabalho de epilepsia, a dose usada não comprovou efeito significativo. Aí entram as perguntas. Será que o cannabis não foi efetivo neste trabalho por causa da dose? Por causa da concentração? Então, assim, existem perguntas que ainda norteiam o porquê que neste trabalho não foi funcional. Às vezes é simplesmente, como a gente fala, a forma que o trabalho foi feito, a dose que foi usada para aquele trabalho. Então, a partir deste trabalho, viram que aquela dose não funciona, e aí agora já tem muito mais gente estudando para saber qual é a dose que funciona, e se de fato funciona ou não. Inclusive porque o cannabis ele vem associado com uma concentração de THC, que é a parte alucinógena, né, da composição. E existe uma concentração hoje já vista neste trabalho que pode ser tóxica, que é acima de 7 miligramas, se não me engano. Então, acima de 7 miligramas, o THC presente na composição vai ser hepatotóxico. Não pode ter, tá? Então, assim, qual que é a experiência que eu tenho com cannabis? Eu tenho um paciente usando cannabis. E por que eu optei por cannabis? Porque ele faz tratamento domiciliar, já tentamos de tudo. Então, na palestra que eu falo sobre tratamento domiciliar, associação de drogas, nós já associamos tudo e esse paciente não responde a nada. Ele persiste convulsionando a cada 10, 12 dias. Então, ou seja, a frequência de crises é muito intensa. Provavelmente ele tem uma doença degenerativa cerebral que gera isso, que chama-se síndrome do acúmulo lisossomal. Para vocês pesquisarem depois. E ele não responde ao tratamento. E aí foi a última tentativa. E eu fui muito clara para a cliente. Falei assim, não tenho experiência com o uso, só tem um trabalho publicado se mostrando não efetivo. Então, é literalmente uma tentativa. Pode ser que dê certo, como pode ser que seja indiferente. E qual foi o resultado? Foi indiferente. Ele persiste convulsionando. Tá? Então, o sistema endocannabinoide, que, ou seja, é o funcionamento do cannabis no organismo, tanto em humanos quanto na veterinária, ele tem uma perspectiva fabulosa, principalmente para pacientes com câncer. Então, o mecanismo de ação é surreal. Então, o momento em que descobrirem como que o cannabis vai funcionar para os pacientes veterinários, seja para epilepsia, para câncer, dor crônica, eu acredito que a gente vai ter a medicação do futuro na mão, mas nesse momento não tem nada dizendo sobre a efetividade dele. Então, como eu falei, não é a nossa primeira opção de tratamento. Tá? Certo. Recentemente, atendi uma paciente com histórico de 2 crises epiléticas intervaladas de 2 semanas. A tutora não registrou nada em vídeo para avaliação. Desde o atendimento, ela vem sendo monitorada e não apresentou nenhum quadro, mesmo após 2 ou 3 semanas. Ela é hipertensa, PAS 188-MMHG. Sobre a conduta terapêutica, qual seria a indicação? Então, uma boa pergunta. Nesse caso, assim, o que eu apresentei aqui hoje para vocês foi emergência. Essa pergunta ela é muito cabível quando a gente fala de tratamento domiciliar, tá? Então, primeiro ponto, os critérios que regem iniciar ou não o tratamento com Gardenal via oral. Então, um deles é mais de uma crise dentro de 90 dias. Então, esse paciente que você está relatando, ou seja, teve uma crise, depois de 2 semanas tem outro, ou seja, dentro de 90 dias teve 2 crises. Isso já denota lá pelo Task Force, do consenso de epilepsia, que é um cão que precisa começar a ser tratado.
Agora, se você já tem em mãos um dado que para mim aqui é fundamental, que a pressão está alta e ainda não foi controlada, eu realmente, nesse caso, eu começaria ao contrário. Controle a pressão intracraniana, porque pode ser que seu paciente não convulsione mais. Então, se você tem uma causa de base, ataca na causa de base. Lembra, a pressão acima de 160 é lesão direta do sistema nervoso. Então, o primeiro passo para esse seu paciente é controle a pressão. Vai ver seu porquê. Primeiro, qual que é a medicação que mais controla a pressão de forma imediata? Anlodipino. Comece o tratamento com anlodipino, monitore a pressão, regulou a pressão, já manda para o cardiologista. Pode ser que a origem do problema não seja cardíaco, e ele seja um hipertenso primário, e aí tem que ver as outras causas. Hiperadrenocorticismo, diabetes, hipotireoidismo, tá? São causas de hipertensão primária. E, aliás, secundária. Então, se tem uma pressão alta, foca na pressão, e se mesmo controlando a pressão persiste convulsionando, você vai ter que entrar com gardenal, não tem outra opção. Tem que entrar com tratamento. Ok? Certo. Então, agradeço a todos os participantes, a equipe GEPA UFJ, que tornou este evento possível, e em especial a doutora Raquel Cantarella, que recebeu inúmeros elogios no chat. Foi uma palestra maravilhosa. Que bom. A gravação e os certificados serão disponíveis na bio do nosso Instagram em até 7 dias. Nos sigam para ficar por dentro das novidades e dos próximos encontros, @GEPAUFJ. Queridos, gratidão por mais um convite. Espero que tenha sido muito proveitoso. Me coloco à disposição para dúvidas. E, mais uma vez, obrigada por esse espaço de compartilhamento. Acho que todos nós precisamos. Obrigada. Beijo. Posso sair? Pode sim. Então tá bom. Tchau, pessoal. Até mais. Tchau, boa noite. Pode sair, doutora. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.